Mais ou menos 20 a 25% das mulheres terão nódulos, cistos ou alterações da mama que não vão ser nada de câncer. Autoexame pode não ser o melhor caminho para identificar a doença. Quando muda alguma coisa, aparece algo diferente, ela precisa procurar uma avaliação e um atendimento. Porém, ela não pode abrir mão dos exames de rastreamento, e hoje o principal é a ela não pode abrir mão desse exame, mas o ultrassom não rastreia. Mas a ressonância não é um bom exame de rastreamento, são exames complementares. Dr. Guilherme Gamba, mastologista, ginecologista e obstetra, especializado em oncoplástica, não é apenas um especialista, é um médico que vê além da doença. Com mais de 11 anos de estudos e dedicação, transforma o conhecimento em cuidado, acompanhando suas pacientes em todos os estágios da doença. Prepare-se para conhecer um especialista em câncer de mama que vai fazer você perder aquele famoso medo de ir ao médico. E já vamos começar com uma pergunta difícil. E aí, Dr. Guilherme, o que é câncer? De forma geral, o câncer é uma doença grave. É uma doença que tem uma série de, digamos assim, pré-requisitos para se atingir. Porque vocês já devem ter visto algumas pessoas falando assim, o câncer dela é maligno, o meu câncer é maligno. Sim. Agora, se eu falei câncer, eu já rotulo como uma doença maligna. Sim. O câncer é maligno. Existem as neoplasias benignas. Neoplasia é um tecido novo, porém benigno. E aí sim, neoplasia maligna. O nome da neoplasia maligna é câncer. Então, vamos ficar com esse contexto. De maneira geral, o que precisa acontecer para que esse câncer apareça e para que isso surja, para que essa célula comece a receber esse nome de câncer e se desenvolver? Uma série de questões que nós chamamos de Hallmarks of Cancer, no caso, né? Foi um artigo, primeira vez publicado em 2002, ou próximo a isso, se não me engano. Teve atualização em 2010, 2011, 2022, cada vez com mecanismos novos daquilo que forma o câncer. Um deles é justamente a evasão do sistema imune, que no simples, ou digamos assim, de forma geral, seria aquela alteração celular que se tornou maligna, que é uma doença, um câncer no caso, não pode ser reconhecida pelo nosso corpo como algo nocivo. Porque se ela for reconhecida, o corpo repara, o corpo elimina e aquilo desaparece. Uhum. Então, para aquilo se desenvolver, tem que enganar o nosso sistema de defesa. Já é um ponto específico. Segundo ponto é o potencial de metástase. As células do nosso corpo, elas são muito organizadas e elas respeitam os ambientes aonde elas pertencem. Então, a célula da pele, ela fica na pele. Se você tirar uma célula da pele, botar no osso, ela não vai conseguir se desenvolver. Ela é específica da pele. Mas o câncer ganha esse potencial. Ele ganha o potencial de metástase. Então, além da pele, ele começa a se desenvolver em outros órgãos. Tirou o câncer da pele, botou no osso, se desenvolve. Botou no fígado, vai desenvolver. Ele ganha esse potencial de criar esse tecido em outros locais. Ele também estimula formações ou captação de energia de outras maneiras que não as comuns, as mais comuns do nosso corpo. Né? Ele começa a fazer uma forma de metabolismo anaeróbico, que a gente chama, que é justamente a se reproduzir, usar energias de outras maneiras. E ele cria um estado de hipermetabolismo. Então, não é o funcional normal do nosso corpo, é algo mais acelerado. Até porque se fosse, o corpo eliminaria, né? Esse é o sistema que ele está burlando por trás, assim? Isso, na verdade, é um dos gatilhos e um dos mecanismos favoráveis ao tratamento, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Mas o fato dele ser, digamos assim, acelerado é uma maneira fácil de tratar, mas é algo que foge do comum do nosso corpo. Sim. Mas não estaria ligado puramente ao não reconhecimento. O não reconhecimento é mais ou menos a gente pegar Vamos pegar uma festa. A festa tem 100 pessoas lá dentro, todo mundo de preto, todo mundo com a mesma roupa, agindo da mesma maneira. Quem é o vilão ali no meio? Não sei. Não sei, não vou saber te dizer. Sim. Agora, se tiver um cara lá dentro, regatona, armadão até os dentes, dando tiro pra cima... E já sabe aquilo lá é o cara. Todo mundo vai para cima. E vai dizer, não, esse aqui, esse cara vai causar problema aqui dentro. Entendi. Né? Então, a célula não diferenciada é a célula mais preocupante do câncer, é aquela que passa escondido. Outra questão importante ali que é interessante falar, eu acho que para mim é o ponto mais importante do câncer, é a perda da telomerase. O que seria isso, digamos assim, de uma forma... Assusta esse nome já. A telomerase, ela está relacionada ao nosso limite de multiplicação celular. Então, de maneira geral, uma célula, quando ela nasce de uma divisão, ela nasce com o seu script desenhado. Você vai se multiplicar 10 vezes e depois disso você fica inativa, você vai dar espaço para as próximas células se desenvolverem.
o câncer perde a telomerase. Ele vira imortal, falando assim. Enquanto o corpo aguentar, se aquela célula não tiver um freio, isso vai estar se multiplicando, isso vai estar se desenvolvendo. É por isso que ele é tão mortal assim. É por isso a agressividade do câncer. É por isso, digamos assim, da sua complexidade também. Porque eu falei para vocês que é uma célula imortal, que tira energia de onde não tem, que cresce em qualquer lugar, que desenvolve mecanismos para crescer e quando tentam combatê-la, cria um ambiente onde não se pode combater. Entendi. Então, ela talvez seja muito mais específica e complexa do que as nossas células normais. E outra situação hiper importante é que nenhum câncer é igual. O microambiente oncológico muda entre ele, e ele é mutagênico a todo momento, mas muda entre as pessoas. Então, nós temos apresentação de receptores mais presentes para um tipo de tumor, menos para outro. Então, quando a gente fala do diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, não é necessariamente igual para todo mundo isso. Não. Tem o tipo mais comum, que é o carcinoma mamário do tipo não especial. Esse está presente em quase 70% a 80% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama, mas dentro dele existem vários subtipos, que seriam os hormonais, e aí os hormonais podem ter menor multiplicação, menor expressão hormonal ou maior expressão hormonal. Eles podem não ter expressão hormonal e aí a gente pode ter os triplo negativos ou os tumores HER que tem essa proteína específica HER superexpressa. Então seriam pelo menos, dentro desses não especiais, que é o mais comum, outros 5 subtipos. E dentro desses 5 subtipos, várias variações mais agressivas e menos agressivas. E isso vai variando muito da pessoa para pessoa também. Varia da idade, varia do tipo de tumor, varia de uma série de questões. Então é bem complexo, né? Bem complexo. Pensar, ele só vai se multiplicar na mama, né? Tipo, existem vários tipos, cada um vai agir naquela parte do corpo. Então, ele pode ir para outras partes do corpo, então. Mesmo começando pela mama. Por isso que é importante a prevenção. Isso. Talvez o momento mais catastrófico do câncer de mama é quando ele começa a espalhar pelo corpo. Hoje existe um conceito de alguns pesquisadores que tratam o câncer como uma doença sistêmica, como se fosse uma pressão alta, uma diabetes. E esse potencial sistêmico é algo muito preocupante para nós. Porque a partir do momento que uma célula saiu da lesão localizada na mama e se implantou no fígado, quem garante que ela já não está em outro lugar? E a gente só não viu ainda. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando a gente fala de câncer de mama, quais são os principais fatores de risco que podem levar alguém a ter o câncer de mama ou ter alguma predisposição para o câncer de mama? Bom, aí tem 2 grupos de fator de risco. Nós gostamos de dividir eles em 2 situações. Fatores modificáveis, que é onde a gente pode atuar, e é onde a prevenção primária entra. Então, prevenção tem 2 conceitos. Primária é justamente ações no meu dia a dia para diminuir meu risco. E secundária são os exames de rotina para diagnóstico precoce. Então, esses fatores modificáveis seriam basicamente atividade física. É o principal fator redutor para câncer de mama. Então, é por isso que se vocês olharem os Outubro Rosa aí Brasil afora, vocês vão ver o pessoal fazendo corrida, fazendo caminhada. Essas ações estão focadas a isso porque são as ações de prevenção primária. E reduz, se a mulher consegue fazer pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, ela vai reduzir o risco pessoal de câncer de mama em torno de 30% a 40%. Caminhada, corrida, atividade física. A principal atividade física, por exemplo, assim, na mulher pós-menopausa, pode ser a caminhada, mas o ideal são atividades físicas com um gasto de energia um pouquinho maior. Então, para a mulher pré-menopausa, aquela mulher mais jovem, seria ideal uma corridinha, uma academia, uma bicicleta, algo que tem um gasto energético maior. E pelo menos meia horinha por dia. E nós temos outros fatores modificáveis, como, por exemplo, a dieta. Aqui na dieta seria basicamente o controle de peso mais focado na mulher pós-menopausa. Na pré-menopausa, essa questão não parece ter não é muito bem esclarecida. Não tem muito impacto ali. Mas na pós-menopausa, eu brinco com as minhas pacientes e eu falo que é peso dependente, é quilo dependente. Então, para a mulher que está ganhando peso, o risco está subindo. E para a paciente que está diminuindo o peso, o risco está diminuindo.
Outra possibilidade de fatores não modificáveis, é a bebida alcoólica. E aí também dose dependente. Para quanto mais essa mulher bebe, maior o risco. E aqui começa a ficar mais importante a partir de 3 doses, ou 3 latinhas, ou 3 taças de vinho por semana. Por semana. Quanto mais disso, maior o risco. Entendi. Quanto menos, você está se protegendo. Sim. Mas não existe um valor permitido. Eu não consigo passar para vocês assim, consuma uma tacinha por semana de vinho que não tem risco. Esse 3 é uma média que você pode mensurar e materializar, né? A partir dali... valores bem estabelecidos. Dá um norte, pelo menos. Pesquisas bem, digamos assim, realizadas, mostrando que não, acima de 3 já está complicado. Eu vi que o senhor ali dividiu muito em pré-menopausa, né, e pós-menopausa. Tem uma idade, o câncer, a partir de tal idade, eu posso começar, as mulheres podem começar alguma parte preventiva? Como é que funciona isso? No nosso país, nós temos alguns pontos que devem ser levados em consideração. Primeiro, abaixo dos 40 anos, nós temos aproximadamente 20% de diagnóstico de câncer de mama, o que é diferente do resto do mundo, que é em torno de 10%. Então, o nosso é maior, é o dobro. O nosso é o dobro. Mulheres abaixo dos 40 anos no nosso país têm 2 vezes mais chance de desenvolver do que nos países... Se você for pegar o tamanho do país, 10% dentro da nossa população, é muita coisa a mais. Também existe subdivisão de incidência de câncer de acordo com as regiões. E o Sul é premiado também, Santa Catarina tem um risco um pouquinho maior. A prevenção, eles falam que tem que ser, que normalmente começa com os 40, né? E aí, você pode já começar uma prevenção antes, no caso. Você falou que tem fatores, pessoas sintomáticas e assintomáticas. Isso. Quais são os sintomas? Quais são os indícios que uma pessoa ela sente que podem indicar que ela tem algum início de câncer, assim? Bom, os sintomas de forma geral são nódulos palpáveis, secreção saindo pelo mamilo, retração do mamilo, mama vermelha, inchada, alguma alteração na pele, retração da pele ou qualquer outro lugar da mama, ínguas aumentadas nas axilas e aquele aspecto de casca de laranja que a gente costuma falar, que é o podorrante, fica mais inchada, mais edemaciada e uma coloração mais roseada. Esses seriam talvez os principais. Isso na mama ou na axila também? Em qualquer local, mama e axila, você tem que estar prestando atenção em relação a isso. Porém, a imensa maioria dos sintomas não traduzem diagnóstico. Se a gente pegar somente a questão nódulo palpável, eu posso trazer a seguinte informação para vocês. Das mulheres que sentem nódulos na mama e vão investigar, menos de 10%, menos de 7% delas vão ter um diagnóstico de câncer. Então, esse risco é muito baixo. Mas são sintomas relacionados à doença. Então, surgiu alguma alteração, precisa procurar uma avaliação. Que interessante. Achar que esse tipo de profundidade de informação a gente não tem. Sim. Porque o que a gente ouve mais comum é caroço, tem caroço, é câncer. Sim, essa maioria não. Caramba! Ao longo da vida, mais ou menos 20 a 25% das mulheres terão nódulos, cistos ou alterações da mama e que não vão ser nada de câncer. Aquele autoexame que tanto se prega, que toda vez tem que fazer todo dia, tem que fazer... Então isso também pode não ser o melhor caminho para identificar a doença. Poxa, esse tópico que você trouxe do autoexame, isso é muito importante. Porque por muito tempo isso foi extremamente difundido. Divulgado, né? E se falava que o autoexame era a maneira mais importante de rastreamento, de prevenção, aquela coisa toda. O que acontece em relação ao autoexame? Existem 2 tipos de mulher no grupo do autoexame. Aquela super ansiosa, que é a mulher que vai estar se examinando todo dia e vai dizer, meu Deus, eu preciso ir no médico hoje, eu preciso ir no médico amanhã, porque ela vai achar que tem uma coisa nova, que mudou ali. E isso não vai traduzir em diagnóstico precoce. Pelo contrário, isso vai traduzir em intervenções desnecessárias naquela mulher e não vai levar nada, na imensa maioria das vezes. E aquela mulher super tranquila, paz e amor, que vai se examinar, eu não tenho nada, eu tô 100% e não procuro médico. Entendi. E aí essa mulher, quando descobrir alguma coisa, a doença vai estar mais avançada. Porque se não for palpável, ela não vai atrás, porque o principal sintoma é do nódulo. Então hoje as grandes sociedades trocaram o termo autoexame para o termo autoconhecimento. Fantástico. É super importante, sim, a mulher conhecer a sua mama e entender que quando muda alguma coisa, aparece algo diferente, ela precisa procurar uma avaliação e um atendimento. Porém, ela não pode abrir mão dos exames de rastreamento
que hoje o principal é a mamografia, é o único que reduz a mortalidade para o câncer de mama. Ela não pode abrir mão desse exame não sentindo nada. Porque a ideia de um rastreamento, voltando um pouquinho lá atrás que a gente estava falando sobre, é identificar algo que não traz sintoma. Se eu quero identificar algo que não traz sintoma, não tem outra maneira a não ser com o exame de rotina. E claro, vocês podem me perguntar, poxa, mas o ultrassom não rastreia melhor? Mas a ressonância não é um bom exame de rastreamento? Ultrassom e ressonância, são exames complementares. Para rastrear câncer de mama, o único que se mostrou 100% eficaz, 100% não, né? Porque 100% não existe. Mas, tipo assim, que se mostrou eficaz em relação aos outros exames, quer dizer o quê? Eficaz nesse cenário. Descobri uma doença cedo, dei tempo de vida para minha paciente. A mamografia, às vezes, consegue 2 a 4 anos antes. Essa era a minha próxima pergunta. Do nódulo porque você está falando em preventivo, mas quanto tempo antes eu consigo identificar? Até 2 a 4 anos. E com isso, eu aumento taxa de vida, essa mulher vai viver mais, eu faço tratamentos menos agressivos, tem pacientes que nem vão fazer quimioterapia, tem pacientes que só vão tirar uma área pequena da doença, outras pacientes não vão precisar de radioterapia, então diminuir tratamento. Diminuindo o tratamento oncológico, que é um tratamento sério, eu diminuo sequela. Sim. Essa mulher vive melhor, essa mulher vai ter uma expectativa melhor, não vai frequentar tanto médico por problemas de saúde. Agora eu entendo a preocupação e a profundidade necessária de a gente entrar nesse assunto. Porque diversas regiões do Brasil têm diversos tipos de acesso à informação também. Sim. E quando você fala câncer, você já identifica que é maligno. Sim. Câncer, a palavra está atrelada com morte, né? Vem na cabeça. Também está atrelado com quimioterapia. E totalmente. Quando você fala de câncer de mama, é arrancar a mama. Sim. É caroço e arrancar a mama. Sim. Não é bem assim. O negócio ele é mais profundo e não tem, então, o melhor caminho, me corrija se eu estiver errado, doutor, que a prevenção. Sim. Outro ponto super interessante, ela, sobre essa questão da prevenção e dos benefícios que ela vai trazer, o que pode acontecer, e às vezes é super comum a gente pensar, é assim, poxa, eu me cuidei, eu corri, eu comia de forma adequada, eu não bebia e eu acabei descobrindo o câncer. De nada adiantou tudo que eu fiz na minha vida. Eu já dei diagnósticos para fisioterapeutas, eu já dei diagnósticos para educadores físicos, para esse pessoal que vive em atividade física, que você pensa assim, vegetariano, vegano, assim, você fala, olha a condição de vida, olha a qualidade de vida daquela pessoa, como que ela desenvolveu um câncer. Então, não é algo garantido. É claro, é um grupo menor, tem menos chance? Tem, mas pode acontecer. Só que o que a prevenção para esse grupo traz de benefício? Tem pesquisas que já mostraram que pacientes que tiveram diagnóstico de câncer de mama e faziam atividade física, tinham uma alimentação saudável, controle de peso, não bebiam, não fumavam, tem menos chance da doença voltar, tem melhor taxa de cura e tem mais tempo de vida só pela qualidade de vida que ela tinha previamente. Então, além de ser uma maneira de evitar ou tentar reduzir a chance da doença aparecer, se aparecer, ela está te melhorando a expectativa de vida lá na frente. Porque a gente está falando de risco. É diminuir o risco, mas o risco sempre vai existir, né? Sempre vai ter. É uma quebra de paradigma grande, né? Porque a pessoa fala, eu corro, eu sou saudável, eu como... Como é que isso pode acontecer comigo? E, na verdade, são ações para você diminuir o risco, né? Tem os fatores, né, que a gente comentou lá atrás, que eu falei dos modificáveis, tem fatores que não tem como a gente atuar também. Sim. E esses fatores não modificáveis cairia, por exemplo, assim, o histórico familiar. E aí todo mundo se apavora, porque fala assim, ou se tranquiliza. Bom, na minha família não tem câncer, eu estou tranquilo. E o outro já fala assim, nossa, tem vários casos na minha família, eu sou o próximo. E, na verdade, a hereditariedade, o câncer genético ligado à mama, é a minoria dos casos. É menos de 10%. Caramba. A grande maioria dos casos ligados ao câncer de mama, que aí, claro, a hereditariedade é um fator não modificável, estão ligados a fatores além disso, que alguns a gente já falou, outros não modificáveis, por exemplo, seria a idade da primeira gestação, tempo de exposição hormonal, ou seja, aquele hormônio normal que a mulher produz, se for mais longo ou menor, tem mais chance ou menos chance. Se já tratou um câncer prévio, se teve uma radioterapia torácica, uma incidência de radiação do tórax, muito importante, essa mulher tem um risco maior ou não. Então, partem de fatores que eu já não tenho o que fazer.
Então, se tem maneiras que eu posso reduzir meu risco, eu reduzo naquelas que eu posso e eu arco com os riscos naquela que eu não consigo atuar. Sim. Eu falei de radiação, né? E quando a gente fala de radiação, a gente tem que desconstruir a medicina mal feita. Porque tem muita gente que divulga por aí mamografia é radiação, então essas pacientes que estão fazendo mamografia vão desenvolver o câncer. Eu já ouvi muito isso, isso. Tem médico que fala isso. Tem cara que, se você olhar no Instagram, se titula PhD, tem cara que é famoso no Brasil e mundo afora e fala mal da mamografia. E a dose da radiação da mamografia é tão baixa que a chance disso acontecer é ínfima, é mínima. Nos grandes estudos relacionados à mamografia e prevenção do câncer de mama e aumento da taxa de vida, cara, a gente ganhou 30% e alguns até 40% mais tempo de vida para as pacientes no diagnóstico precoce e não se observa essa situação deletéria e maléfica da mamografia. Então não dá para a gente aceitar isso, não dá para a gente confiar nesse tipo de pessoa, nesse tipo de informação. Até porque o senhor falou que a mamografia é o exame mais assertivo para identificar, e aí tem essa desinformação falando que a mamografia é prejudicial. Sim. Então, hoje a rede social, né, facilitou muito o acesso à informação, mas a desinformação ali também. O quanto que chega disso, de informação, e as mulheres deixam de fazer porque acreditam, né? E atrasa a medicina, na verdade, né? Porque aí gera aquele preconceito, né? Não vou fazer porque já não quero me expor nesse caso, né? Tipo, eu sou jovem, vou começar a fazer mamografia agora, e aí, tipo, quando eu chegar com 40 anos, vou ficar com mais chance de ter câncer porque fiquei acompanhando esse tempo inteiro com prevenção. Errado. Eu faço um questionamento para vocês e que traduz muito o que o brasileiro encontra no dia a dia. Quem aqui já recebeu vídeo no WhatsApp que vacina faz mal? Nossa. Que mamografia faz mal? Que várias situações relacionadas a isso. Agora, quem já recebeu que vacina faz bem? Que mamografia faz bem? Que exercício físico é rotina? É minoria. Minoria. A notícia ruim e a notícia contrária se espalha. O intuito por detrás disso não é levar informação, é chamar atenção. Exato. Chamar atenção, é ganhar like, é ganhar seguidor, e é muito sério isso. E o medo vende, né? Vende. É muito mais fácil você vender assim. Então é por isso que as sociedades hoje aqui no Brasil perdem um pouco em relação ao paciente, em relação à população de forma geral. Por mais que a gente tente avançar e levar esses questionamentos que a gente está discutindo aqui, e que não tem segredo, não é uma situação assim que, poxa, eu vou me martirizar, eu vou me submeter a um problema, o que eu estou fazendo é um atraso, é muito pelo contrário. Né? As pessoas procuram tantas coisas para melhorar a qualidade de vida, por que o que realmente, talvez pequenas coisas que realmente vão trazer um benefício, Sim. é sempre uma luta, né? O não fazer pode ser o seu atraso. Por isso que a gente perde. Hoje, no nosso país, a mortalidade por câncer de mama aumenta, é o câncer que mais mata a mulher, ao passo que em países desenvolvidos como os Estados Unidos, nós temos uma redução desde 95 até hoje de quase 60% da mortalidade, porque eles rastreiam muito mais, eles fazem diagnóstico de câncer de mama in situ, que eu vou explicar também essa diferença do que é um in situ e do que é um invasor, em até 35%, ao passo que no nosso país nós não chegamos a 5%, e esse câncer in situ é quando ele ainda está dentro, falando de forma grosseira, ele ainda está dentro do canalzinho do leite, dentro da célula, ele não começou a invadir. Se ele não invadiu, ele não faz metástase. Então, ele tem uma taxa de cura de basicamente 99% em 20 anos. Olha. Não morre do câncer in situ. Agora, do invasor, não. Ele dá metástase, ele é mais agressivo. E aí vocês pensam que esses países detectam 30%, 35% e nós não estamos detectando 5%. Então, está muito ruim. A informação, ela nunca foi tão necessária chegar para as mulheres para que a gente possa melhorar esses índices, né? De quanto em quanto tempo, doutor, as mulheres têm que fazer esse exame preventivo? Ministério da Saúde preconiza dos 50 aos 69 anos a cada 2 anos. Sociedade Brasileira de Mastologia, dos 40 aos 74, ou a partir dos 74, avaliar a expectativa de vida. Porque um fator de risco para câncer de mama que eu não comentei lá atrás, não modificável, mas que é super importante, é a idade. Quanto mais a idade avança, maior a chance. Okay. E para o nosso país, nada mais adequado do que começar próximo aos 40. Por quê? Porque se eu comentei com vocês ali atrás que 20% dos casos são abaixo dos 40,
Dos 40 para frente, então é que o negócio estoura. Sim. E aí, Sociedade Americana de Câncer também indica a partir dos 40. Todos indicam anualmente. Então, existe essa briga hoje no nosso país. E, inclusive, um grande epidemiologista aqui do Brasil, que trabalha muito com mama, que é o Dr. Rufo, ele publicou, agora, faz 2, 3 semanas, um estudo mostrando o diagnóstico, o estadiamento, que é o momento em que se faz o diagnóstico do câncer de mama. No nosso país, é estágio 4 ou 3. Olha. O estágio 4, o que quer dizer? Quando a doença já espalhou pelo corpo. Então, já é metastático. E o estágio 3, no mínimo, a doença já espalhou para as ínguas e já está começando a tomar outros lugares. Então, nós estamos fazendo o diagnóstico mais atrasadamente e isso está piorando ano após ano. Isso é inaceitável. Nós precisamos começar os exames antes e precisamos que o Ministério da Saúde apoie essa ideia de mudar a partir dos 40 anos e fazer de forma anual. Tem muita pesquisa mostrando que é assim que tem que ser feito. Ok, então o anual seria o ideal. A partir dos 40, salvo o grupo de alto risco. Como eu consigo avaliar uma mulher sobre o risco de mama? Existem aplicativos e softwares hoje que eles me estimam uma porcentagem de risco, que claro, não é absoluta, mas está muito próximo da verdade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a chance daquela mulher ter um câncer de mama. O que esses aplicativos eles adicionam? Eles pegam idade, histórico familiar, histórico de doença, peso, densidade da mama, se já fez cirurgia da mama prévia, se já não fez, se tem mutação genética, se não tem, estilo de vida, se ela bebe, se não, se usa hormônio, se não. E com isso, no final, ele me dá uma porcentagem. Dentro dessa porcentagem, eu consigo estimar mais ou menos o seguinte. Em um deles, acima de 20%, alto risco para câncer de mama. No grupo de alto risco, se começa a mamografia aos 30. Associado à ressonância magnética de mamas, que começaria aos 25. Então, assim, o ideal, se vocês perguntarem para mim, Dr. Guilherme, qual é o ideal para uma mulher fazer a avaliação dela com um mastologista e começar a pesquisa e rastreamento no grupo de câncer? Seria a primeira consulta comigo aos 25 anos de idade. Ótimo. A partir do momento que ela veio nessa consulta, eu coloco ela nesse software. Se ela não tem histórico, se ela se cuida, se a vida dela tá boa, vai estar lá baixo risco, chance de câncer de mama habitual, dos 11 aos 12, 13%, que a população geral tem esse risco ao longo da vida. O que eu ia orientar para ela? Mantenha sua rotina, atividade física, se cuide. Eu ia orientar esses sintomas que a gente conversou ali atrás e rotina mamográfica só a partir dos 40. Se você sentir algo antes, me procure primeiro. Legal. Ao passo que na população de alto risco, fiz a conta aqui, ela tem a mãe, a irmã com câncer de mama, joguei na calculadora, o risco dela é acima de 20%. Ressonância começando aos 25%. Mamografia começando aos 30 e trabalhar muito forte nessa prevenção de atividade física, alimentação, bebida alcoólica, alimentação, porque se a população habitual tem 11 a 12%, vamos supor que essa mulher tenha 30%. Eu falei lá atrás para vocês que a atividade física pode reduzir de 30 a 40. Então vamos fazer uma conta de doido. Pegar 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. Então do 30 eu já diminui 12. Aí de 12 ela já foi para 18. Ela já caiu para um risco mais baixo. Aí controle de peso, alimentação, aí reduzir bebida alcoólica, cuidar dela de forma geral, ela vai quase voltar ao risco da população habitual. Você falou ali sobre o risco dos 20 anos, né? Entre 20 e 25 anos no Brasil, né? Sim. E aí a gente já fica assim preocupado, né? E como é cultural da gente indicar para as meninas e fazer acompanhamento de ginecologista, mas nunca ouvi falar que existe esse acompanhamento. Vamos fazer uma consulta com um mastologista. A gente só escuta esse tipo de situação quando já está numa situação... Sentiu um caroço, alguma coisa, vai. Não, aí vai. Conhece o masto? A mastologia é uma especialidade até pouco conhecida. Assim, eu vou te falar que assim, hoje eu tô conhecendo realmente o que acontece dentro da tua profissão. Não conhecia. Nunca ninguém falou assim, você como mulher tem que ir num mastologista com 25 anos. Seria o ideal para te cuidar da tua saúde. Eu tenho... com o homem também, a responsabilidade de pegar essas informações e passar para minha esposa, passar para as mulheres da minha família. Um parênteses, quando você falou eu como homem, tu também tem o dever de se cuidar, porque existe câncer de mama em homem também. Embora 99% dos casos aconteçam em mulheres, 1% em homem.
E essa estatística é muito interessante porque eu retomo a minha época de especialização, quando eu estava em Barretos, no Hospital de Amor, fazendo a minha formação em mastologia. Nós tivemos no ano, se não me engano, 1.400 ou 1.300 novos casos de câncer de mama. E 10 ou 11, 12 homens, alguma coisa assim. Então... Nunca ouvi isso na minha vida. Você já ouviu isso? Eu soube hoje porque eu tava na palestra dele. Ok. Mas antes disso, você sabia disso? Não sabia. Não sabia. É que, na verdade, a gente fala muito do Outubro Rosa, Sim. mulher, ligado ali ao rosa e feminino, né? E eu nunca tinha ouvido falar isso mesmo. Se você for parar pra analisar dentro de uma lógica, o homem também tem a mama. Claro, tem. Ele só não desenvolveu. Tanto que se você der hormônio feminino para um homem, ele vai desenvolver mama igual as mulheres. E o homem, quando entra na andropausa, que começa a ter uma queda de testosterona e uma aromatase funcionando mais, ela transforma a testosterona um pouquinho mais em estrogênio. O homem, tendo uma fração de estrogênio um pouquinho maior, ele desenvolve ginecomastia, que é aqueles senhorzinhos que você vê na praia e que tem uma mama desenvolvida. Entendi. Nada mais é do que tecido mamário que surgiu no homem. Mas quando a gente tem um diagnóstico, doutor, Sim. a mulher foi diagnosticada com câncer. É tipo, e agora? Pegando essa mulher do nosso rastreamento. Então, a mulher que descobriu um diagnóstico precocemente. Como que ela descobre esse diagnóstico? O exame de rotina que a gente falou, mamografia, ultrassom, ressonância, são exames que levantam hipóteses. Você recebeu um categoria 4, os pacientes falam, meu Deus, o meu já é um categoria 4 no ultrassom, na mamografia, eu já estou com câncer. Não é. É uma porcentagem de chance que nós temos dentro da categoria BIRADS, 0 até 6. BIRADS 0, inconclusivo. Eu preciso de um exame adicional para ver melhor o que está ali. BIRADS 1, um exame normal sem alteração nenhuma, rotina anual. BIRADS 2, alterações benignas, que não tem risco nenhum para câncer. Uma alteração benigna super clara, uma prótese de mama. Alguém botou a prótese lá, não é um exame normal, porque tem uma prótese, mas a prótese não é um câncer. Então isso é um BIRADS 2. É uma alteração benigna que não precisa de investigação. BIRADS 3, aqui começa a mudar. No BIRADS 3, eu ainda, salvo casos especiais, mas eu ainda não biopsio, eu ainda não preciso operar essa mulher, eu preciso fazer um controle, porque o risco de câncer de mama dela é menos de 2%. Então, eu vou fazer um exame precoce. Essa mulher vai estar comigo de 6 em 6 meses. Às vezes, se achar necessário, um pouquinho menos. Ela tem que estar segura e eu também. A gente vai acompanhar por um tempo. O ideal é 2 a 3 anos. Alterações BIRADS 3 em 2 a 3 anos, se não mudarem, se não tiverem alteração nenhuma, elas saem do categoria 3 e viram categoria 2. Voltam pro 2. E aí é um achado benigno. Aí não me incomoda mais. BIRADS 4, dividido em A, B e C. BIRADS 4A, 2 a 10%. BIRADS 4B, 10 a 50%. E BIRADS 4C, 50 a 95% de chance de câncer. BIRADS 5, mais de 95% de chance de câncer. E BIRADS 6, alguém que já fez uma biópsia e sabe que tem um câncer. Então, por que essa categoria é super importante? Primeiro de tudo, a partir do BIRADS 4, é biópsia para todas. Salvo exceção BIRADS 3, alguns casos especiais a gente biopsia também. Mas nos outros casos, a partir do 4 para frente, eu sempre biopsio. E no BIRADS 5 tem uma situação especial. Se eu falei para vocês que mais de 95% desses casos são câncer, e eu entrego uma biópsia para vocês, ó, essa paciente era um BIRADS 5 e a biópsia veio negativa, o que vocês vão dizer para mim? Você é meu médico. Eu tô falando, ó, o senhor falou para mim que você tem mais de 95% de chance de câncer, e a minha biópsia veio negativa. O senhor compra essa informação? Nunca. Você não compra. Nunca. 95% é praticamente 100 ali. É discordante. Então, isso acontece na rotina e fora, o pessoal erra. Mesmo com 95%? Você obrigatoriamente você tem que tirar a lesão, nesse caso. Porque o resultado negativo é discordante. Eu não aceito um resultado negativo, a menos que a lesão saia inteira e me comprovem, ó, saiu tudo, tá aqui, não tem câncer. Aí eu enculo o meu orgulho. Mas com mais de 95% de chance na biópsia, você não pode aceitar aquilo como verdadeiro. Se não veio câncer, você truca. Você fala, isso não pode não ser câncer. Sim. O pessoal diz, não, a biópsia está negativa, fique tranquila, rotina que segue. Não é. Mesmo com 90%, isso acontece? Alguns médicos, eles acabam deixando passar. Na categoria 5. Na categoria 5. Não, e é o 5 o último estágio ainda. Eu, como trabalho muito com câncer,
Na 4C, que é de 50 a 95, se vem um resultado negativo, eu já falo para minha paciente, não vamos deixar isso aí. Tira porque eu quero ter garantia. Então, Aí é cirurgia. Porém, tem poréns. Existe uma biópsia hoje, que é conhecida como biópsia assistida a vácuo, que resseca lesões de até 2 centímetros. Então, se for um BIRADS 4C ou um BIRADS 5, que eu tenho uma dificuldade de uma cirurgia, porque não é uma paciente boa de operar, é uma senhorinha cheia de problema de saúde, e eu não quero operar ela porque o risco da cirurgia é ir para a Ucrânia, usar a Ucrânia, é uma boa analogia. É uma viagem para a Ucrânia, um risco muito ruim mandar a vozinha para a Ucrânia. Vamos fazer essa biópsia a vácuo, que essa biópsia a vácuo pode retirar a lesão se ela tiver até 2 centímetros, e aí se vier negativo eu aceito também. Então aí não obrigatoriamente. A biópsia, ela é um exame ou ela é a retirada total? A biópsia pode ser feita por uma cirurgia, e aí é uma retirada total, ou por uns fragmentos, pequenas biópsias, pequenos pedacinhos. Aí que pode vir, tipo assim, se pegar num campo específico, pode ser que ele não venha a parte ruim do câncer. Não venha a parte ruim. Você retira um pedaço dessa garrafinha aqui, você tirou um pedacinho azul do plástico. Mas não tirei Mas não é toda azul. A gente viu que você pegou só o pedacinho azul. Então, justamente nesse cenário que você falou, a biópsia num nódulo de 3, 4 centímetros, ela vai tirar uma área de 2 milímetros. O diagnóstico, ele não vem no primeiro exame. Você tem uma hipótese... Não, ultrassom e mamografia, ressonância não dão diagnóstico. Demora, às vezes, a acontecer, né? Eu tive um caso na minha família que foi bem isso, assim, a gente vai pesquisando e a pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa, né? Porque Sim. vai acontecendo ali... E aí a gente fica, tipo, fui lá, fiz uma biópsia, Sim. fiz a segunda e fiz a terceira. E a gente já começa a ficar assim, opa. Vai. E aí, cada vez mais, a gente começa a se preocupar, né? Então, Sim. qual que é o próximo passo depois disso, né? Exato. O próximo passo é sempre, às vezes, nós tentamos chegar numa garantia. Embora na medicina nada seja 100%, né? A gente fala nem sempre nem nunca, o ideal é que eu consiga passar maior segurança para essa paciente. Então, às vezes, é isso aí mesmo. Às vezes é um exame adicional, é mais uma biópsia. Opa, mas eu preciso de outra. Será que realmente é só isso? Será que não? Então isso acontece muito. A gente precisa dessas avaliações adicionais. Mas você falou da questão do tempo. Vocês já ouviram falar de uma lei, a lei de 60 dias? A lei de 60 dias, ela é preconizada pelo SUS e todo paciente que recebe o diagnóstico do câncer de mama deveria iniciar o seu tratamento em até 60 dias. Cara, tem pacientes que estão levando aproximadamente 300 dias para começar o seu tratamento. Tem estudos mostrando que nós estamos atrasando demais o tratamento. Então, não é só o rastreamento. Nós estamos com problemas também em iniciar o tratamento. Eu já acompanhei pacientes aqui, em Brusque, na rede feminina, que chegaram com um nódulozinho inicial pequeno, fizeram a biópsia, receberam o seu diagnóstico precoce e quando foram operados, a doença já tinha avançado um pouco mais, porque atrasou. Caramba. Então, isso porque ainda a rede feminina faz um trabalho diferenciado. Sim, a rede feminina dá muito suporte. Hoje, a rede feminina aqui de Brusque, do nosso estado, talvez é a mais completa. Nós conseguimos fazer a biópsia lá, isso é desvinculado do serviço público, é super importante falar. Nós temos o suporte das empresas, e a Van é uma grande parceira, né? Inclusive, ela faz doações sempre, sim. E ela está nos ajudando a comprar material, a dar digamos assim, o suporte para essas pacientes. E com isso, hoje, uma paciente que chega para mim no consultório com o exame alterado lá na rede feminina, eu consigo em até uma semana fazer a biópsia, em mais uma semana ter o resultado do diagnóstico e já encaminhar essa paciente para iniciar o tratamento. Isso é muito rápido. E é graças ao apoio, porque como entidade filantrópica, se a gente não tem o apoio das empresas, da população, a gente não faz nada. Sim. Né? A gente não consegue atingir o que a gente gostaria. E entregando esse diagnóstico precoce, o próximo passo agora é tratar. E essa mulher correr atrás e conseguir o tratamento dela. Então, a rede feminina ela serve ali, depois do diagnóstico também, como um apoio para essa mulher. Total. A rede feminina, ela tem pelo Brasil todo? Tem. A rede feminina é uma entidade filantrópica, onde cada cidade é responsável por organizar, se tiver o seu interesse. Todas as colaboradoras que ali participam, elas não têm fins nenhum lucrativo com a rede ou qualquer coisa assim, e trabalham pelos pacientes mesmo. Um grande número de pessoas que atuam e trabalham na rede são justamente as pacientes que já tiveram casos de câncer e se sensibilizaram com a causa, porém não é uma obrigatoriedade. Quem quiser participar da rede feminina pode e sempre é muito bem-vindo. Além da equipe da mastologia, funciona ali também a equipe da ginecologia, fisioterapia, nutrição,
psicologia e a gente tem na verdade, até reiki. Então, são terapias complementares, é um atendimento multidisciplinar, porque se entende hoje que a paciente com câncer de mama não é só um rótulo de câncer. Essa paciente é uma mulher que tem as expectativas dela, que tem os desejos dela, a família dela. E se eu estou prometendo aqui, conversando com vocês, prometendo não que quem domina o dia de amanhã é Deus, né? Mas, enfim, se eu estou fazendo o máximo possível para que essa mulher tenha as melhores chances, eu preciso dar todo o suporte para que ela consiga isso. Não é retirei a mama, retirei a lesão da mama, fiz o que eu precisava em relação à mama, agora a senhora segue o seu caminho. Ela precisa de uma reabilitação física. Ela não... Se o tratamento é excelente e se essa mulher vai ficar bem, eu não quero dar sequela para ela. Então, fisioterapia... Exato. Poxa, vamos reabilitar o braço dessa mulher, vamos preservar a força dela, a mobilidade, vamos entregar a melhor situação possível. Poxa, essa mulher vai ficar um tempo de pós-operatório ou de quimioterapia com alguma debilidade. Vamos ajustar a alimentação para que ela não tenha prejuízo em relação a isso. Eu achei interessante a questão do reiki, né? Porque o reiki é uma terapia energética, né? E o quanto que isso é importante, talvez, assim... eu nunca vi alguém da medicina falar isso como uma coisa importante. Sim. Porque é uma coisa, né, teoricamente, meio que holística, assim, na minha visão, né? Posso estar errado, se me corrija. Mas o quanto que isso te dá força, na verdade, né? Porque ele te deixa com energia mais pra cima, assim, e o quanto que é importante. Aí um ponto super importante é sair da questão, digamos assim, médica e científica, e vamos partir um pouco para a situação das crenças e, digamos assim, do que significa para cada um de nós, né? Então, poxa, assim, se eu perguntar para vocês, no que vocês acreditam? Aonde vocês depositam a fé de vocês? Quando vocês estão desanimados, quando vocês estão para baixo, é uma música que lhe dá força? É uma oração? É uma caminhada? É uma terapia, um yoga? É um reiki? Porque eu tenho que sair, digamos assim, do papel da minha crença pessoal e eu tenho que me abrir ao que a minha paciente me traz e quem ela é. Não é nunca sobre mim. E o resultado, eu acho que é importante nisso, né? Exato. É mais sobre ela. Então, se eu tirei o meu foco de questão, você acredita no quê? Poxa, a energia para mim é super importante. Sim. O reiki para mim é uma questão psicológica que, independente do paradigma da questão, assim, da energia, da imposição, a gente não precisa entrar nesse mérito. Sim. A gente precisa entrar no bem-estar. Vai fazer bem, né? Exato. Porque aí transcende o que a gente acha e a gente vai a nível de pessoa. O que eu posso fazer para que aquela pessoa possa melhorar de alguma forma. Esse lado humano que o senhor está trazendo aqui de preocupação com o paciente, isso é fantástico de se ouvir. Sabe? E eu imagino que isso deva fazer diferença total na vida das suas pacientes, né? Porque depois que você tem o diagnóstico, você tem toda essa parte de tratamento. Sim. E aqui já foram quebrados vários paradigmas, né? Câncer não é só quimioterapia, né? Não é só retirada de mama. Para cada tipo de câncer, você tem um tipo de tratamento, isso depende do diagnóstico. Já o diagnóstico não é no primeiro exame, você tem uma hipótese de diagnóstico, aí tem que investigar mais. Então, todos esses pontos... Eu vejo que o profissional que está conduzindo isso é um dos fatores mais importantes. Seguro, né? Então, quando ela tem a parte de reabilitação, ela tem que cuidar ali depois desse tratamento, a parte física, mas a parte emocional também. Demais. E o profissional, ele também tem essa responsabilidade, né? Um professor meu falava, o Dr. Rafael, hoje ele está com quase 80 anos, ele foi um dos primeiros cirurgiões do Hospital do Câncer de Barretos, e é um senhor extremamente carismático, ele trabalha até hoje, e ele acolhe as pessoas como ninguém. E ele costuma falar assim, o meu coração não é tão firme quanto o meu bisturi. É uma frase dele, eu acho genial. Que legal! Ele é um cara sensacional. E ele fala justamente sobre isso. É muito difícil essa questão de você dar uma notícia, de você tentar passar perspectivas, você mostrar um horizonte onde, cara, parece que eu cheguei no limite, como é que o cara quer me mostrar lá na frente o que vai ter para mim fazer? E às vezes o fator de não desistir, eu acho que vai ser o decisivo para ela seguir em frente com o tratamento, com todas as adversidades, né? Quantas mulheres recebem esse diagnóstico e não tem apoio de ninguém? Sim. Um profissional ali, ele pode fazer toda a diferença para ela. E aí a gente se adequa a, digamos assim,
disponibilidade, religião, crença, ou fé, ou seja lá o que for da paciente. Que legal. Então, nesse momento, é o que ela é, nunca o que eu fui. Para mim, ali... Que interessante, doutor, que interessante. Isso é muito legal, né? Uma das coisas que, assim, eu vou revelar uma parte minha, né? Que, tipo, eu tenho dificuldade com médicos, assim. Tipo, a gente sempre acha... Não gosta de ir no médico porque a gente vai achar problema quando vai lá, né? Mas o quanto que tem essa parte do olhar do paciente, né? O quanto que vocês se preocupam, se propõem a trazer esse ponto melhor para ele, sabe? E a gente tem essa mania de, tipo, eu vou evitar de ir lá para não achar problema, mas, na verdade, vocês estão lá para ajudar uma solução, né? A maioria do processo, e eu gostaria que fosse muito mais assim, hoje, infelizmente, não é tanto, mas seriam boas notícias, seriam rastreamento, consultas e orientações. Esse seria o trabalho ideal do mastologista, né? Tem os países aí desenvolvidos, eles falam assim, a gente erradicou o câncer de mama. O que é erradicar? Eles fazem um diagnóstico tão preciso, tão rápido, e a todo momento, eles não têm fila para tratamento, eles não têm pacientes diagnosticadas rodando por aí, eles falam que os casos deles acabaram, o que vai vir é caso novo. A gente tinha que chegar nisso. Então, aí seriam muito mais pacientes de prevenção, dessa uma consulta preocupação leve, do que uma situação ruim, uma consulta pesada. E você tem um aspecto cultural para você chegar nesse dado, né? Porque você tem que ter toda a população ali consciente de informação dentro da prevenção. Porque eu acho que isso ajuda a chegar nesse número, né? E a questão da mistificação dos tratamentos, eu acho que cai num ponto super importante do que vocês falaram. A questão da associação a câncer e quimioterapia é uma associação muito negativa. Porque, claro, a quimioterapia não é mais a mesma do que foi no tempo passado. A quimioterapia vai mudando, vai evoluindo. Todo mundo só associa o efeito adverso, o efeito colateral. Ninguém pensa no benefício. Como eu comentei lá no início, a quimioterapia atua em células que se multiplicam muito rápido. Vocês sabem qual foi o primeiro quimioterápico? Gás mostarda. Como assim? Na Primeira Guerra Mundial. Para você ver, às vezes de algumas situações negativas você tira situações positivas. Um acidente com um navio com gás mostarda e as pessoas que estavam dentro desse navio tiveram quedas nas células brancas do sangue, os leucócitos, absurdas. Todo mundo teve problema com o gás mostarda. E aí eles vendo que esse gás atuava nessas células de defesa, o gás mostarda, atuava nos leucócitos, a parte branca das células sanguíneas, o primeiro linfoma foi tratado com gás mostarda. Impressionante, né? Então, de uma situação catastrófica, se tirou um tratamento. E a partir dali, isso foi melhorando. Efeitos colaterais estão ligados a algumas moléculas específicas, vai se retirando. É claro que, por atuar em células de alta multiplicação, cai o cabelo se regenera sempre. Muda o gosto das comidas e da alimentação, a papila gustativa regenera, se troca muito. Mas isso, com o passar do tempo, vai melhorando e vai diminuindo. Tem muitas pacientes que nem têm efeitos adversos. E a ideia, é claro, que a maioria delas não precise de quimioterapia. Mas não dá para a gente mistificar, porque hoje isso é muito seguro, isso é muito bem controlado, a oncologia avança demais. E dentro de um câncer de mama, por exemplo, especificamente falando, existem, quase mais de 40 a 100 quimioterápicos. O número de medicações aumentou demais para cada tipo específico. E, além disso, existem outras medicações, que não só quimioterapia. Existe imunoterapia, que é conhecido como tratamento-alvo, que serve para tipos específicos de tumor. Hormonioterapia, que no câncer de mama, principalmente o hormonal positivo, são bloqueadores que funcionam muito bem e são comprimidos, não se fala muito no nome de quimioterapia nesse cenário, os efeitos são mais brandos. Então, tem uma série de linhas de tratamento que a gente precisa levar em consideração. E, muitas vezes, é sempre focado naquilo que vai causar menos problema e vai dar o melhor resultado. A gente passou do tratamento do câncer, que era lá da época, digamos assim, de Halsted, que foi o primeiro cirurgião que conseguiu um tratamento efetivo, cirúrgico para mama, que era do máximo tolerável, né? Então, a cirurgia de mama era a maior tolerável possível. Retirava a mama inteira, músculo peitoral menor, todas as ínguas até nível 3, e era uma cirurgia super mutiladora, ficava só costela. Isso foi até década de 70, o tratamento padrão. Depois disso é que mudou. E hoje já se fala do máximo tolerável para o mínimo efetivo. Então é justamente assim, vai se diminuindo os tratamentos para oferecer só aquilo que realmente é necessário. E parece que esse início tão agressivo que teve lá atrás, isso ficou, né?
A imagem ficou, da cirurgia né? agressiva impactou Que muito. interessante, porque eu vou ser bem sincero, era a imagem que eu tinha antes de conhecer o senhor. Sim. Era a imagem que eu tinha, sabe? Sim. Então, o nível de informação, realmente, a profundidade de informação que a gente está tendo a oportunidade de trazer aqui, ela pode, meu Deus, quantas vidas isso pode salvar, né? E cirurgicamente falando, hoje a cirurgia descalonou tanto que existe uma imensa modalidade de técnicas que podem ser utilizadas para o tratamento de câncer de mama. Então, a mastectomia, que é essa cirurgia que eu falei para vocês, com linfadenectomia, hoje é o tratamento de exclusão. A gente usa a mastectomia quando realmente não tem para onde escapar. Uhum. Porque se você pode fazer a cirurgia conservadora, que é só retirar a lesão, preservar a mama da paciente, fazer uma avaliação dos linfonodos sem retirar todos, é o tratamento padrão ouro, indicado no mundo todo. E a gente faz, assim, todos os serviços hoje de oncologia preconizam esse tratamento conservador. É a imensa maioria dos casos. E já a mastectomia fica, claro, tem suas indicações, aquelas pacientes que a lesão é muito grande, que não diminuiu muito a lesão na quimioterapia, que a gente precisa retirar a mama porque o tumor tem vários pontinhos da mama e eu não consigo tirar só um fragmento, um pedaço específico. Então, se utilizam técnicas, é claro, de cirurgia plástica para reconstruir as mamas nos casos de câncer. Isso hoje é uma realidade e também é uma preconização do SUS. A reconstrução de mama é um direito da mulher. Isso mexe muito com a autoestima, né? Sim. Vai além da doença, né? São outros fatores ali que compõem o ser humano, né? Claro. O ser humano num todo, cara. Que legal, né? A radioterapia completa o tripé do tratamento do câncer de mama. Então, é medicamento, cirurgia e radioterapia. E a ideia da radioterapia é muito forte na cirurgia conservadora, nessa cirurgia que se preserva a mama. Porque é muito simples a gente entender. Se o tumor tem potencial de espalhar e às vezes as células estão tão pequenas que a gente nem viu para onde ele andou, nada mais justo do que eu fazer um tratamento para doença microscópica, que a radioterapia entra muito bem aí, que é justamente para tratar essas pequenas células que sobraram na mama, mas que não eram visíveis e não foram retiradas na cirurgia. Então, fazendo medicação, cirurgia e radioterapia é o tratamento completo. E aí sim a gente fez o melhor possível para os nossos pacientes. Que legal. Os radioterapeutas. Não, mas não menos importante. Jamais. Porque não é um ponto só, né? Um único ponto, são esses 3 pontos. Foi a radioterapia que permitiu a cirurgia conservadora. Foi um italiano, o Veronese, ele faleceu em 2016, se não me engano. Faz pouquinho tempo. Pra vocês verem como é recente essa evolução do câncer de mama. Que iniciou a cirurgia conservadora, só o quadrante, com radioterapia e comparou com a mastectomia radical. E trouxe o mesmo resultado. Foi graças a ele. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa conversa, vai gerar uma conexão, não só com o assunto, mas eu acho que com a forma que você passa também. Quem quer conhecer mais o doutor, né? Suas redes sociais, aonde que o pessoal pode te achar ali? Super redes sociais. Mas... Olha, eu posso te dizer que você tem uma facilidade para isso, para trazer conhecimento de uma forma leve. Sim. E eu vou te convidar para ter esse propósito das suas redes sociais, trazer esse tipo de informação. Poxa, que seria legal. ser muito legal, porque a gente investiga, né? Sim, e a gente eu vi muito pouco dessa tua facilidade, sabe? Sim. E eu acho que seria assim, ó, de um ganho assim pro mundo. Conhecer você. Que legal. Eu acho que... Então eu vou aceitar o convite. Vou ter que uma convocação, né? Quem disse que a gente não aprende uma coisa nova todo dia, né? Exato. E hoje eu tenho o Instagram, tá como Dr. Guilherme Gamba, tudo junto. A princípio, também podem me encontrar em algumas questões em relação à minha clínica, Legal. que é a Zenit Saúde. Ótimo. E o Facebook também tem o mesmo nome. Eu gostaria muito de agradecer o senhor ter aceitado ali o convite de estar aqui conosco, falar que a forma que o doutor fala sobre a informação tão complexa é fantástica, é fácil de entender e eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar disso, mas o que mais me chamou a atenção, o teu brilho no olho quando fala das suas pacientes, desse lado humano, é algo... Não dá pra pensar demais, não vou chorar. É algo que assim é fantástico. Lindo de ver. Fantástico. Você quebra um paradigma de médico, que aquele medo de médico, aquele mais diagnóstico, ciência. Eu tenho uma frase interessante, na verdade não é minha,
Eu vi numa palestra desses congressos que tem de mastologia, e é de se não me engano, ele é juiz, e ele, filósofo, trabalha com psicologia, e ele traz muito a questão seguinte, né? Em relação ao tratamento, aquela mulher que descobriu um diagnóstico, ou alguém que vai enfrentar um câncer, cara, a pergunta que ele faz é reta, e é o seguinte: quanto eu preciso tirar de você para você deixar de ser o Alan? Um dedo, uma mão. E aí você pensa numa mulher assim. Poxa, a mulher vai tratar um câncer de mama. Eu tiro um quadrante, eu tiro a mama dela. Quanto é necessário para você perder sua personalidade? Sim. E ao longo disso, cara, o que eu vou ter que fazer para recuperar a personalidade dessa mulher? Porque, como eu comentei com vocês, é um caminho, é uma vida que você tá chegando no meio. Eu sou uma faixa pequena de um momento ruim. Cara, eu cheguei talvez na pior hora daquela pessoa, entende? Então nada tá bom pra mim, é tudo desfavorável pro médico. Sim. É um momento crítico, é uma situação ruim, é um problema sério. Muitas vezes, né, a paciente coloca aquilo como algo altamente negativo. E, poxa, aquela mulher tem sonhos, aquela mulher quer ter filhos, aquela mulher, se não teve, né, ou se ela já tem, ela quer continuar cuidando dos filhos. E eu tô ali pra tentar fazer com que tudo isso seja possível. Eu sou um dos peõezinhos nisso, né? Sim. E aí, cara, eu não tenho como não me abraçar e não reforçar a espiritualidade de cada um. É claro, cada um tem o seu significado, tem a sua espiritualidade, tem o seu caminho de acolhimento e de força, né? E cabe a mim abraçar isso aí e trabalhar junto com elas, para que essa mulher não perca a identidade dela, que não seja aquele pedaço ou aquela situação que talvez ela vai passar e que ela vai se, digamos assim, superar logo na frente, que despersonalize ela, né? No final da nossa vida, cicatriz, cara. A gente é cheio de cicatriz. De verdade, nunca fez tanto sentido o nosso slogan que, para nós, conhecimento é poder, né, Carol? E quem sabe o que quer. Pode mais. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Mais com você hoje. Isso Ótimo, mesmo. muito obrigado. Isso eu mesmo. agradeço extremamente o convite. E para mim foi uma experiência única. Com certeza, assim, foi maravilhoso. Vocês são pessoas geniais. É muito bom estar na presença de vocês, porque motiva muito. Dá vontade de ficar conversando muito mais. Muito, meu Deus, se deixar aqui a gente vai. E quando vocês quiserem, me chamem que eu volto. A gente chama, com certeza. As portas estão abertas da Havan, doutor. O trabalho que você faz, ele é necessário para mais pessoas, para esse país, para o mundo. A gente pode fazer dezembros rosas, janeiros rosas. Porque não é só outubro, né? Porque não é só outubro, né? O cuidado tem que ser... eu acho que a mulher tem que olhar esse cuidado assim sempre, né? Sempre que ela puder. Muito obrigado. E olha só, pessoal, obrigado por essa oportunidade também de nos ouvir, de deixar a gente entrar um pouquinho na vida de vocês, transmitir conhecimento e até o próximo Pode Mais, né, Carol? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal. Até mais.